Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a aula 6, parte 2, do tópico Teoria dos Números, da nossa playlist Tópicos em Teoria dos Números. Nesta videoaula, veremos algumas proposições, tais como a menos b divide a elevado a m menos b elevado a n, sendo a e b inteiros e n natural. E também a mais b divide a elevado a 2n mais 1 mais b elevado a 2n mais 1. Antes de apresentar essa videoaula, convido a todos a inscrever no canal, deixar o seu comentário com relação a esta aula e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades. Começaremos esta aula 6, parte 2, com a proposição 2. O enunciado é o seguinte: sejam A, B e N pertencentes aos naturais, com A maior que B e maior que zero. Então, A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N. Demonstração. Usaremos indução finita sobre M. Para conhecer mais sobre essa técnica de demonstração, recomendo que assistam às videoaulas anteriores nessa playlist. Para m igual a zero, é claro que A menos B divide A elevado a zero menos B elevado a zero. Ou A menos B divide zero, pois 0 é 0 vezes A menos B. Então, o A menos B faz o papel do nosso inteiro, tá? Como o meu A é maior que B, A menos B é diferente de zero, tá? E ele é um inteiro também. Então, está bem definido aqui a etapa m igual a zero. Suponhamos que A menos B divide A elevado a m menos b elevado a m. Essa é a nossa hipótese de indução. E provaremos que A menos b divide A elevado a m mais 1 menos b elevado a n mais 1. De fato, vou começar com A elevado a n mais 1 menos b elevado a n mais 1. Então, isso é igual a A elevado a n mais 1. Eu adicionei e subtraí o termo A elevado a m vezes b. Isso irá conduzir à nossa solução. Menos b elevado a n mais 1. Tá? Vamos, então, observar essa expressão aqui em cima. O destaque são essas duas parcelas em vermelho. Eu observo que o A elevado a n ele é fator comum nessas duas primeiras parcelas. Então, coloco como fator comum em evidência. A elevado a n mais 1 dividido por A elevado a n é A. Colocamos aqui dentro do parênteses. Menos, menos. A elevado a n b dividido por A elevado a n é b. Mas, agora, nessas duas últimas parcelas, eu observo que o b ele é fator comum. Coloco ele em evidência. Dividindo esse termo por b, fica A elevado a n. E dividindo b elevado a n mais 1 por b, fica b elevado a n. Bom, então, a nossa expressão inicial pode ser escrita nessas duas parcelas aqui. Por hipótese, existe um Q pertencente aos naturais, tal que A elevado a n menos b elevado a n é Q vezes A menos b. É a nossa hipótese de indução. Assim, o A elevado a n mais 1 menos b elevado a n mais 1, estou voltando aqui na última linha, vai ser igual a elevado a n menos vezes A menos b. Primeira parcela está aqui. No lugar do A elevado a m menos b elevado a m, eu coloco o Q que multiplica A menos b. Agora, eu observo que o A menos b é fator comum, colocando ele em evidência,
eu tenho A menos B, que multiplica A elevado a M, mais BQ. Como A elevado a M pertence a Z, B pertence a Z, Q pertence a Z, ou seja, essa parcela aqui dentro pertence a Z. Então, ele faz o papel do nosso Q que estamos procurando. Concluímos, então, que A menos B divide A elevado a M mais 1 menos B elevado a M mais 1. Então, está aí provada a nossa proposição 2. Vamos para a nossa proposição 3. Sejam A, B e N pertencentes aos naturais, com A mais B diferente de 0. Então, eles são diferentes de 0 aqui, tá? O A não pode ser 0, nem o B. Então, o A mais B divide A elevado a 2N mais 1, mais B elevado a 2N mais 1. Demonstração. Novamente, nós iremos utilizar, tá, a indução finita sobre N. Se N é 0, é claro que A mais B divide A mais B. Faço N igual a 0 aqui. Suponhamos que A mais B divide A elevado a 2N mais 1, mais B elevado a 2N mais 1. Essa será, então, a nossa hipótese de indução. E provaremos que A mais B divide A elevado a 2N mais 3, mais B elevado a 2N mais 3. Esse 2N mais 3 foi obtido substituindo aqui o N por N mais 1 e fazendo a conta. Vai ficar 2N mais 2, com mais 1 de fora, é 2N mais 3. De fato, então, vamos provar essa afirmação. A elevado a 2N mais 3, mais B elevado a 2N mais 3, está aqui, é igual, eu posso colocar aqui o A quadrado, destacar ele aqui e escrever vezes A elevado a 2N mais 1. Propriedade das potências de mesma base. O mesmo eu faço com B. B ao quadrado vezes B elevado a 2N mais 1. Eu reescrevo, então, a primeira parcela. Agora, estrategicamente, vou somar B quadrado vezes A elevado a 2N mais 1 e subtrair o B quadrado vezes A elevado a 2N mais 1. E mais o B quadrado vezes B elevado a 2N mais 1, que já estava aqui. Novamente, as duas primeiras parcelas, eu coloco o A elevado a 2N mais 1 como fator comum em evidência. Vai ficar A quadrado menos B quadrado. Mais, e essas duas últimas parcelas, eu coloco o B quadrado como fator comum em evidência. Vai ter, então, aqui A elevado a 2N mais 1, mais B elevado a 2N mais 1. Por hipótese de indução, existe um C, tal que A elevado a 2N mais 1, mais B elevado a 2N mais 1, é A mais B vezes C, porque o meu A mais B divide o A elevado a 2N mais 1, mais B elevado a 2N mais 1. Logo, A elevado a 2N mais 3, mais B elevado a 2N mais 3, vai ser igual a elevado a 2N mais 1. Aqui, que eu estou voltando nessa expressão aqui em cima, aqui eu tenho diferença de 2 quadrados, é A menos B vezes A mais B. E no lugar do A elevado a 2N mais 1 mais B elevado a 2N mais 1, eu escrevo A mais B vezes C, tá? Então, eu tenho, então, que eu observo nessa expressão, tá, que o A mais B é fator comum, tá? Então, terei que, colocando ele como fator comum em evidência, vai ter A elevado a 2N mais 1, que multiplica A mais B, tá? Aqui também, A mais B vezes C, e vezes o B quadrado aqui que estava faltando aqui. Então, vamos colocar um B quadrado aqui.
tá? Mas indiferente a esse fator que faltou, nós vemos que o A mais B divide A elevado a 2n mais 3 mais B elevado a 2n mais 3, tá? Então, tá aí que o A mais B divide essa expressão aqui, ou mesma coisa que A elevado a 2n mais 1 de fora, mais B elevado a 2n mais 1. Isso, então, satisfaz as condições da indução finita. Eu provei a veracidade da afirmação para n mais 1. Vamos para o nosso exemplo 1. Sejam A e B pertencentes a Z, tais que A é igual a BQ mais R, onde o R é maior ou igual a zero e menor que B. Se A é maior ou igual a B, mostre que R é menor ou igual a A sobre 2. Vamos para a resolução passo a passo. De R ser maior ou igual a zero e menor que B, que é menor ou igual a A, tá aqui, ó, B é menor ou igual a A, segue que A e B são, tá, maiores que zero. E se R é maior que A sobre 2, então o 2R é maior que A. Passo 2 multiplicando. Isso implica, mas o meu R, aqui dessa expressão que isolando ele, R é A menos BQ. Então fica 2 vezes A menos BQ maior que A. O que implica que fazendo as multiplicações, que 2A menos 2BQ é maior que A. Passa esse A para o outro lado, ou seja, implica então que A é maior que 2BQ. Pronto, então vamos usar daqui a pouco, tá, essa afirmação. Continuando, por outro lado, sendo o R maior ou igual a zero menor que B, então A menos BQ maior ou igual a zero menor que B, ou seja, o meu A é menor que BQ mais B. Ou seja, o A é menor que B vezes Q mais 1, onde eu coloquei o B como fator comum. Assim, se meu A é maior que 2BQ e menor que B vezes Q mais 1, eu tenho, então, essa dupla desigualdade. 2BQ menor que A, que é menor que B, Q mais 1. Ou seja, que 2BQ é menor que BQ mais B. Passa aqui o BQ para o outro lado, eu tenho que B vezes Q menos B menor que zero. Coloco o B como fator comum, implica então que B que multiplica Q menos 1 é menor que zero. E sendo B maior que zero, então esse Q menos 1 deve ser menor que zero para que o produto seja menor que zero. Então, o meu Q deve ser menor que 1. Isso é absurdo. Logo, o meu R é menor ou igual que A sobre 2. Tá? É absurdo porque, sendo o meu A maior ou igual a B, o meu Q ele é maior ou igual a 1. Exemplo 2. Tá? Então, o quociente não poderia ser menor do que 1. Seja B pertencente a Z, com B maior que 1. Mostre que a equação Bx igual a 1 não tem solução em Z. Vamos lá, resolução. Suponhamos que existe um x0, tá, pertencente a Z. Tal que Bx0 é igual a 1. Então, olha, eu quero mostrar que essa equação não tem solução em Z. Então, vamos fazer a prova por absurdo. Vamos supor, tá, que existe um x0, tal que Bx0 é igual a 1. Vou ter que chegar em um absurdo em algum momento. Assim, B divide 1. Tá? Já que x0 pertence a Z, então B vezes um certo divisor igual a 1, então B divide 1. E pela proposição 1 da aula anterior, o B é mais ou menos 1. Olha lá, então, pelo item, então B mais ou menos 1 pelo item 2i da proposição 1. Absurdo, pois o B é maior que 1. Então, tá aí a resolução desse exemplo. Foi feita por contradição. Exemplo 3. Sejam A e B inteiros,
mostre que se A divide B, então A ao quadrado divide B quadrado. É um exemplo bem simples, que vamos ver então como se resolve ele aqui nessa videoaula. Como A divide B, existe um C pertencente a Z, tal que B é A vezes C. Está aqui. E meu B quadrado implica, então, se eu levar tudo ao quadrado, o B quadrado é A quadrado C quadrado. E sendo C quadrado pertencente a Z, então meu A quadrado divide B quadrado. Está feito aí esse exemplo 3. Tá? Ou seja, o fator aqui é o C quadrado. Então, ele faz o papel de Q. A quadrado vezes Q igual a B quadrado. Exemplo 4. Seja A pertencente a Z. Prove que A é par, se e somente se A quadrado é par. Resolução. Vamos para a ida. A hipótese que A é par. Tese A quadrado é par. Se A é par, existe um C pertencente a Z, tal que A é igual a 2C. Tá? Dizer que o número é par é dizer que ele é divisível por 2, ou ele é múltiplo de 2. Tá? Elevando ao quadrado, eu tenho que A quadrado é igual a 4C quadrado. Ou mesma coisa que 2 vezes 2C quadrado, aqui vai fazer o papel de Q. Então, meu A quadrado é 2Q. Tá? E sendo esse 2C quadrado pertencente a Z, então A quadrado é par. Ou seja, o 2 dividiu o A quadrado. Tá? Então, tá aí. Essa ida era muito simples, né? Essa implicação. Vamos para a volta. A volta, a hipótese é que A quadrado é par. Quero provar que A é par. Vamos usar contrapositiva. Então, olha, o que é contrapositiva? Se hipótese implica em tese, em vez de eu provar hipótese implicar em tese, eu vou provar o seguinte, o não tese vai implicar em não hipótese. Não tese é supor que o A não é par. Então, suponhamos que A não é par. Ou seja, o A é ímpar. Mas o ímpar significa que existe um K pertencente a Z, tal que A é igual a 2K mais 1. O que implica que A quadrado é 2K mais 1 quadrado, ou seja, A quadrado é 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Posso colocar o 2 como fator comum, em evidência, e sendo 2K quadrado mais 2K inteiro, tá? Então, tem que o meu A quadrado ele é 2 vezes um certo Q mais 1. Olha, então isso mostrou que o meu A quadrado é um número ímpar. Olha lá, sendo esse número inteiro, então A quadrado não é par. Tem esse 1 sobrando aqui, tá? Então, o não tese implicou em não hipótese. Portanto, está provado, porque não tese implicar em não hipótese é equivalente a hipótese implicar em tese. Ou seja, logo o A é par. Tá? Então, esse exercício, tá, é um exemplo claro da técnica de demonstração por contrapositiva. Está aí, então, a segunda parte da aula 6, que trata sobre divisibilidade em Z no canal Fatos Matemáticos.